Olha, nós estamos chegando com mais um programa especial da TV PPD. Eu ando muito desconfiado, mas extremamente desconfiado. Cadê a perícia, hein? Lá no Nestor Vivo, hein? Que foi feita em relação àquele incêndio. E aí os peritos da criminalística já pediram dilatação do prazo para apresentar o resultado. Porque o que eu sei é que tem gente aí, não são os peritos, mas o que eu sei é que tem gente aí preocupada com o resultado da perícia. Inclusive lá naquele incêndio morreram alguns pacientes. E ninguém chamou IML para nada. Coisíssima nenhuma. Extremamente estranho. E não se tem conhecimento de nenhuma investigação. A não ser a que eu pedi. Em representação que protocolei no Ministério Público de Sergipe. Eu estou aguardando de casa. Mas trouxe para o programa de hoje o deputado estadual Rodrigo Valadares. Para que nós possamos conversar, então, sobre as eleições do próximo ano, sobre o momento atual da política sergipana e brasileira. E, meu caro Rodrigo, uma declaração sua, recente, de que, na sua opinião, o PTB, que é o seu partido, é o único partido que está pronto para receber a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Prazer ter o programa. Pois não, Rodrigo. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje, acho que é a segunda vez que nós já estamos nesse formato online, né, e é sempre muito prazeroso, muito produtivo e sempre a repercussão é das melhores possíveis. Nós, né, demos essa declaração no dia de ontem, uma grande repercussão, que o PTB verdadeiramente é, Gilmar, o único partido que está pronto para receber o presidente Bolsonaro. É um trabalho que nós já estamos fazendo há alguns anos, desde 2019, né, organizando os diretórios estaduais, organizando o estatuto partidário, e eu na condição de secretário-geral nacional da sigla, desde o final de 2020, da última convenção da sigla, nós, né, já temos isso muito bem. Quem estava, Gilmar, no partido que não seguia a linha que hoje está no estatuto, partido conservador, de direita, em defesa da pátria, da família, de Deus, da vida, os valores do brasileiro. Quem não tem esses valores dentro do PTB, hoje já não permanece mais conosco. Então o partido está 100% pronto, tanto no seu estatuto, quanto nos seus diretórios, para receber o presidente Bolsonaro. Mas, Rodrigo, o presidente Bolsonaro, ele tem feito várias ameaças, inclusive de não entregar a faixa, enfim, e de não permitir a realização das eleições. Nós teremos, francamente, eleições gerais no próximo ano? Gilmar, eu não vejo dessa maneira, né? Eu acho que a mídia nacional, e a gente vê claramente a mídia nacional tem uma linha que é uma linha de ataque e enfrentamento ao governo federal. A gente vê a Rede Globo, os grandes portais, Folha de São Paulo, Globo, tem essa posição de enfrentamento e de ataque. Muitas vezes um ataque sem fundamento, sem embasamento. O que Bolsonaro verdadeiramente está defendendo é o que nós defendemos e que grande parte da população brasileira defende, né, inclusive nas mais recentes pesquisas demonstraram isso, que é o voto auditável. É o voto impresso auditável, que é você saber em quem você votou, que aquele comprovante caia na urna sem contato algum com o eleitor, você vai votar normal na urna eletrônica como sempre votou. Cai o comprovante na urna e depois aquele comprovante é possível fazer uma recontagem de votos, uma conferida nos votos, ou seja, uma auditoria na eleição. Porque hoje todos os votos ficam na urna, na caixa preta, dentro do sistema do TSE, que é um sistema falho que já foi, inclusive, na última eleição invadido. O TSE, no meio da eleição, na apuração, em 2020 foi invadido. Quem não se lembra que nós passamos 2 ou 3 horas sem atualização dos resultados,
até conseguirem resolver o problema. Então, o sistema, não estou dizendo que teve fraude na eleição, não estou dizendo que as eleições são fraudadas, estou dizendo que o sistema é vulnerável. E se existe uma possibilidade que nós tenhamos uma segurança maior em relação a esse sistema, em relação ao voto e à democracia brasileira, isso é muito importante, gente. Você ter meios de conferir, né, a sua democracia. Olha, só existem 3 países no mundo, né, que a urna eletrônica não tem a possibilidade de auditoria. É o Brasil, é Bangladesh e um outro país pequeno que eu me esqueci agora o nome. Então, veja, as grandes democracias permitem a recontagem de voto, permitem a conferência do voto, permitem maior transparência na democracia. O que nós queremos é isso. O voto auditável impresso não é, como diz o presidente Lula, né, de maneira mentirosa, voltar ao tempo dos dinossauros, enganando a população, que é votar ao voto de cédula. Não é isso. É você votar na urna eletrônica, como vota desde o final da década de 90, conferir aquele papel que cai numa urna e é possível a auditoria. É isso que o presidente Bolsonaro defende e é isso que nós defendemos também no PTB. É o voto impresso, que é o que defende o presidente Jair Bolsonaro. No seu entendimento, com ele, o voto impresso, correríamos risco de ter políticos com eleitores votando mais de uma vez? Não, é impossível, porque o voto impresso nada mais é do que você imprimir o que você coloca na urna. O voto vai ser da mesma maneira. É isso que a gente tem que desmistificar, né? E assim, ter muito cuidado com as fake news que a grande mídia planta e a esquerda planta. O voto impresso não é voto em cédula, gente. O voto impresso nada mais é que você votar normalmente, como você votou na última eleição, na urna. Você vai lá digitar um número na urna, só que anexo à urna vai ter uma impressora, que ela vai imprimir aquele voto. Você não tem contato a ele, você olha o voto, confere, dá o ok, e ele cai numa urna separada. Não existe contato algum do eleitor com o voto impresso. Você vai votar como sempre votou. A única diferença é que você vai ver a impressão do voto, vai conferir, vai dar o ok, e aquele voto fica em uma urna separada, que é possível fazer uma contagem física, uma auditoria pública daquele voto. Então, não é votar, e a gente tem que deixar isso muito claro, não é votar o voto em cédula, não tem nada disso, você vai votar na urna como sempre votou, né, das últimas eleições. A diferença é que o voto você vai poder depois auditar. Agora, eu li no jornal do Estado de São Paulo um cronograma de que não teríamos, segundo o que está no jornal, tempo suficiente para a definição do voto impresso e também da impressão das cédulas para as eleições de 2022. Você avalia que essa insistência de Bolsonaro com o voto impresso é aproximação de um golpe? Não, de maneira alguma, de maneira alguma. O que o presidente quer, né, é justamente o contrário. É você salvaguardar a democracia no Brasil. É exatamente o oposto. É você ter mecanismos para tornar nossa democracia mais forte, mais robusta, né, mais transparente, que dê segurança ao eleitor. Que a vontade do eleitor, independente de qual seja, Bolsonaro, Lula, um outro candidato, independente de qual seja a vontade, que ela seja, né, obedecida. É exatamente o contrário. E a gente vê, agora o que a gente precisa entender é isso. Por que a grande mídia, Folha de São Paulo, como foi nessa matéria que você retratou agora, o STF, como já foi em diversas declarações, o ministro Barroso falou, por que tanta resistência ao voto impresso? Por que tanta resistência a você poder conferir e dar mais transparência à nossa democracia? E é isso que a gente quer entender. Talvez, Gilmar, seja justamente o contrário. Seja justamente um sistema que impede que a vontade popular verdadeiramente prevaleça. Se existe tempo hábil para ser aprovado, claro que existe. Quantas legislações, Gilmar, nós vimos serem aprovadas e, claro, com
tem enormes restrições a isso. Nós que somos políticos sofremos com isso a cada eleição, mas nós sabemos que as legislações são aprovadas no apagar das luzes, né? Faltando horas, às vezes, para o prazo se encerrar, dias para o prazo se encerrar, como é, por exemplo, a legislação da reforma eleitoral, que nós não sabemos qual vai ser o modelo das eleições do ano que vem. Então, que teria condições, né, de aprovação? Claro que teria, basta a vontade do Congresso. A segunda pergunta, se existe a possibilidade, né, de implementar a impressão em tempo hábil. Claro que existe. O presidente Bolsonaro, inclusive, já declarou em diversos meios de comunicação que o recurso para isso já está separado, já tem esse recurso. Então, né, a gente tem que ter muito cuidado com essa narrativa da grande mídia, do STF, entender por que essas pessoas, porque essas instituições, porque essas pessoas são tão resistentes a gente dar mais transparência à nossa democracia. Olha, nós estamos conversando então com o deputado estadual Rodrigo Valadares e vamos dividir essa entrevista em duas partes. A primeira nesta sexta-feira e a segunda parte na segunda-feira, para que você esteja cada vez mais bem informado, tá? Deputado Rodrigo Valadares, é muito provável que o Congresso Nacional mantenha para as próximas eleições a proibição de coligação proporcional. É a única coisa que praticamente não existe dúvida sobre essa posição. Proibindo-se a coligação proporcional, se você for candidato, por exemplo, à reeleição, terá que ter o partido, e naturalmente com a sua participação, o número de votos necessários para a eleição. Se for a deputado federal, a mesma coisa. Como é que o PTB aqui em Sergipe está se organizando para as próximas eleições? Gilmar, isso que você falou é muito verdade, né? A gente vê no Congresso hoje praticamente apenas duas opções de movimentação, né? Que uma é permanecer o sistema como está. Eu entendo que é um sistema muito complicado. A gente viu nessa última eleição para vereador, né, quanto foi complicado esse sistema, você manter, né, você formar um bloco dentro do próprio partido, enquanto todos os outros partidos também estão formando. Então, a gente fica insistindo para as pessoas serem candidatas, tal. Não é, no meu ver, o modelo ideal. Ou será esse modelo, ou será o distritão. Nós estamos vendo que está caminhando para esses dois, né, essas duas opções. Em relação a como nós estamos nos preparando, em 2018, Gilmar, eu mesmo sem mandato, nós fizemos uma chapa própria, né? Fizemos uma chapa dentro do PTB. No final, né, perto do final das filiações, eu consegui mais um partido, foi o PRP, e nós coligamos nossos dois partidos do nosso mesmo bloco. Então, eu já fiz a minha própria chapa no ano de 2018 e fui vencedor. Nós fizemos 67 mil votos, por 1.000 e poucos votos não fizemos o segundo deputado estadual. Então, em relação ao deputado estadual, nós já temos essa expertise, nós já, né, trabalhamos já em outras eleições esse mesmo modelo. Agora mesmo em Aracaju, né, nós atingimos a quantidade necessária de votos, mas infelizmente ninguém do PTB atingiu aqueles 10%, né, que precisa do quociente eleitoral para se habilitar a vencer as eleições. Caso tivesse atingido, faltou 100 e poucos votos, faremos o vereador com a menor votação aqui de Aracaju. Então, nós temos essa organização porque nós fazemos política diariamente. Nós estamos diariamente conversando com nossas bases, com pretendentes candidatos, com pessoas para ingressar no partido. Então, né, isso para a gente é saber a regra do jogo. O que é ruim é a indefinição. Essa indefinição é que é extremamente prejudicial, porque não se definem as candidaturas, quem vai para estadual, quem vai para federal. Por exemplo, né, na nossa condição, em se aprovando o distritão, eu provavelmente vou candidato a deputado federal, porque eu entendo que nós temos condições de chegar à vitória. Agora, no modelo atual, é diferente. Eu vejo com muita restrição fazer dentro do próprio partido, um partido que nem o nosso PTB de oposição, 140 mil votos. E eu não quero que aconteça o que aconteceu, por exemplo, em 2002, com meu pai, com o Pedrinho Valadares, que foi o terceiro mais votado naquela eleição, teve 65 mil votos, e mesmo assim não venceu as eleições,
porque o PSB foi sozinho e não atingiu o quociente eleitoral. Então isso é muito complicado, né? A gente tem que ver qual vai ser a regra do jogo, qual vai ser a definição, para a gente poder, né, se organizar e botar o time em campo. Olha, você sabe, nós estamos dividindo essa entrevista com o deputado estadual Rodrigo Valadares em duas. A primeira parte nesta sexta-feira, a segunda parte na segunda-feira, para que você continue sendo a pessoa mais bem informada desse estado. Eu vou encerrar então a primeira parte da entrevista. Um abraço para todos e a gente volta na segunda-feira com a segunda parte dessa entrevista. Aguarde!